povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de agradecer muito a todos os inscritos. Já somos mais de 4.400 inscritos. É muito importante para mim, muito relevante saber que tanta gente assim me dá ouvidos e gosta das coisas que eu falo. Em segundo lugar, eu queria me desculpar, tem mais de um mês que eu não gravo nada, mas foi realmente muito difícil, mudanças drásticas na minha vida, mudança de laboral, né, de trabalho, mudança de casa. Olha, minha vida foi realmente esse mês, não foi moleza não, né? Mas agora eu estou de volta aí para gravar vídeo de 15 em 15 dias, para a gente bater esse papo, raciocinar sobre as coisas do nosso querido e amado Candomblé. E hoje, nesse vídeo, eu gostaria muito de falar, pela dica que eu deixei no último vídeo de Pambugila, falar sobre encosse, ok? Vamos falar de encosse aí, vambora. Bom, gente, o que acontece? Nós, seres humanos, nós temos uma prática de humanizar os nossos santos, né? Qualquer um que seja. Enquice, Orixá, Vodum. Se a gente não humanizar esse santo, não imaginar ele como uma pessoa igual a gente, fica difícil. Pelo menos eu raciocino desse jeito. Eu nunca imagino que um enquice seja a representação de uma natureza. Para mim, o enquice está ligado à força daquela natureza, que ele é vinculado. É a minha crença. É importante sempre frisar que eu não vendo verdades aqui, a gente bate o papo, propõe o raciocínio, as pessoas interagem comigo, botam a opinião delas lá e a gente conversa e eu respondo a todos os comentários sobre o assunto que eu sempre abordo. Encosse ou roche, né? É um enquice muito peculiar, um enquice muito bacana. Depois de Pambugila é o segundo enquice do panteão, de louvação, porque primeiro Pambugila abre a casa, né? Você canta as coisas de Pambugila, você vai lá, como eu falei no outro vídeo, você despacha lá, vai lá, fala com o Mavilo Tango. Quando você volta, você sopra a Pemba, que também é ligado ao enquice, que é um enquice do descarrego, vamos botar assim, bem prático. E depois você começa a cantar para encosse, para que ele nos defenda e vença as guerras e segure a nossa base. É assim que eu sempre imaginei de encosse ser cantado depois de Pemba, porque é ele que abre e é o que está ali de frente para nos defender de qualquer coisa, né? No Queto, o Ogum, né, é o que é o semelhante ao enquice encosse, né? É considerado como irmão de Exu, né? E o nosso encosse, ele é muito ligado a Pambugila. O encosse, né, ele está ligado ao enquice da metalurgia, da transformação, né? Que aí tanto que ele tem a representação da bigorna, da forja e tudo, ele é um enquice ligado à transformação do ferro, do aço e tal, mas também é um enquice ligado à agricultura. Existem vários ramba, vamos dizer, da família de encosse, que além de cuidar de ser um guerreiro, de ser um ferreiro, e também é um enquice que cuida de gado. Então vamos botar assim bem prático, assim, qualidades de encosse, né? Que não seriam qualidades, são caminhos, é por onde ele é conhecido, pela sua natureza ao qual ele está ligado, como eu já falei, né? Então, vou dar uma lidinha aqui, lógico, eu também não tenho tudo de cabeça, não sou nenhum... Qualidade, vamos lá. Encosse mesmo, a palavra encosse, é o espírito da guerra, quer dizer o leão, né? Mas esse leão, ele está ligado ao espírito da guerra. Se você já foi no zoológico, se você prestar atenção, for na jaula do leão, ou mesmo estiver no zoológico passeando, escutar o rugido do leão, é impressionante, tão alto e a distância que ele percorre. Dizem na África, nas savanas, que ele é escutado a quilômetros. Quando um leão ruge,
os bichos escutam ele ao longe. E é um bicho bem feroz, caçador, que não foge à guerra, então ele está associado a isso. Também está associado ao leopardo, tá? A primeira cantiga de Nkosi, Ngói, ai, ai, Ngói, ai, ai, Ngói, ai, Nkosi Mukumbi Talá Messu Indauê. Olha só, essa palavra Ngó, ela também quer dizer leopardo, tá? Ela quer dizer leopardo também, além de outras coisas que tem bastante significado. Mas quando você canta isso, Ngó, todo mundo canta Gói aí, né? Ngói aí, aí, Ngói aí, aí, Ngói aí, Nkosi Mukumbi Talá Messu Indauê. Ele olha, o verbo tala, de olhar, né? Messu são os olhos, né? Indaê, nesse grande campo. Aí você tem aquela coisa do entendimento da cantiga, né? Que você pode falar, não é traduzir, é entender. Eu já falei isso num vídeo lá atrás, quem quiser conferir, sobre tradução de cantiga, que eu acho isso terrível, mas pelo menos você ter um entendimento daquilo fala. Ele quer dizer que as pessoas olham o encontro do leopardo e do leão, entendeu? É isso que eu consigo entender dessa cantiga. Ngó e Nkosi. Nkosi Mukumbi, o guerreiro, né? O espírito da guerra. Aí você tem que Mukumbi é guerreiro e Nkosi é o espírito da guerra, né? Então você tem a junção dos dois. É a coragem, né? A valentia para enfrentar as coisas, né? Aí você tem Nkosi Mavambo, que é ligado a Exu, come com Exu. O Nkosi da rua, que é ligado a Pambugila, né? Vamos botar assim melhor. Tem o Mubidi, que é daquela parte de criar gados. Mas eu acho que não seria nem muito de gado, seria mais, eu acho que de cavalo, né? Que ele também é um cavaleiro. Nkosi também é um cavaleiro. E Nkosi é andarilho, anda por tudo quanto é canto, andou por toda a África. Na minha opinião, Nkosi, Ogum, Togum é a mesma figura, a mesma entidade ou divindade, como você queira falar, representativa em todas as vertentes do candomblé. Aí nós temos aí Mubidi, que eu falei, tem o Chauê, que vamos dizer que seria o chefe dos ferreiros, né? Aquele que comanda, aquele que ensina, o mais velho, que é o Nkosi mais velho, que cuida, que está presente nessa parte de metalurgia, né? Está nessa parte de transformação do ferro e do aço em arma, em instrumentos agrícolas e etc. Facas e facões, espadas e tá. Depois nós temos o Ogum de Cariri, ou Calili, que as pessoas pouco conhecem hoje em dia. Aí que está o problema da modernidade, as pessoas estudarem, mas não estudam a sua raiz, não estudam as suas casas, nem as tradições a que ela pertence. Querem navegar por mares que nem conhecem, aí querem entrar na onda do outro que fala ali. Você tem que viver a realidade da sua casa, seja ela qual for. Aí tem Combeluão, que é dos caminhos, e esse aí é da paz, né? Esse aí está mais ligado a Lembá, né? Que é Combeluango, está ligado a Lembá, seria tipo um guardião de Lembá, um segurança, vamos dizer assim, de Lembá. Esse está mais ligado à paz, à tranquilidade. Geralmente quem é desse Nkosi, Combeluango, é uma pessoa bem mais tranquila do que a agitação de Nkosi, do Mukumbi, dessa galera aí que é mais porradeira. Temos Ngangula, que é um ferreiro, e também Mussuri, que também está ligado a essa parte de ferreiro, de ser forjador, né? Ele come com vários inquices, aí depende muito da pessoa, da sua ancestralidade, o seu santo de frente, o da testa, vamos dizer, o do DNA, ele vem acompanhado com a sua ancestralidade, que as pessoas falam que é cabeça, pé, lado direito, lado esquerdo, isso tudo, e placenta, entendeu? E isso tudo comanda a sua vida, todos esses ancestrais que rodeiam a sua vida. As cores são azul turquesa, né? Azul cristal, azul e vermelho, e verde escuro, depende
de qual seja, e depende da tradição que você está ligado. Não adianta eu falar aqui, ó, não, é esse. Encosto mucumba é azul escuro, azul fechado, aquele azulão, né? E os outros depende muito a tradição da sua casa, de como eles enxergam essas cores que representam esse inquice. A fava tem a fava de ariô, tem a aridã, fava de feijão rajado, olho de boi, são as favas que eu conheço, né? A pedra fundamental é o minério de ferro, né? É a pedra de fogo e o azogue, né? O azogue também é uma... da fava também tem o lelecum, né? Que é ligado, né? Folhas. Pô, tem folha pra caramba, mas vou dar alguns exemplos aqui. Abre caminho, vence demanda, oripepê, folha de manga espada, espada de São Jorge, né? Essas são algumas folhas e plantas que o sumo serve a esse santo. As comidas, acará, bola de inhame, padê de dendê ou de água, depende da ancestralidade a qual ele está ligado, obia, caçá, manga espada, caqui, banana, figo, bode, galo, pombo, aí vai da pessoa a quem vai alimentar esse santo, o que ele gosta de comer. No sincretismo religioso católico, né, que é muito presente, muito importante no candomblé, embora alguns vão torcer o nariz para mim, mas não existe candomblé sem o sincretismo católico, né? Ele é ligado a São Jorge, que no Rio de Janeiro é patrono dos taxistas. Dificilmente você não vê o taxista com adesivo de São Jorge no seu carro, ou uma medalha, né, de São Jorge no peito para lhe proteger. Aí vai da fé de cada um. O que eu queria falar nesse vídeo, eu não estou aqui para dar aula para ninguém, né? Mas é que eu não consigo imaginar, como eu falei no começo do vídeo, um santo africano que não seja humanizado. A gente humaniza tanto o santo que você veste ele, você bota roupas nele. Então, se a gente não só acreditasse na força energética desse santo, se incorporando da força desse santo, a gente não precisava vestir, colocar paramentos, né, roupas, adereços na mão, né, os seus aparamentos, a representatividade. Você vê que o encosto mesmo, na representatividade dele do Imbá, depende muito. Muita gente bota aquele arco e cheio de ferramenta. Aí ele leva enxada, ancinho, espada, facão, um monte de coisa que leva naquilo. Representa a primeira coisa, embaixo uma bigorna, representa essa parte dele de ser um forjador, um ferreiro que dá forma ao aço e ao ferro. Também representa as ferramentas que esse santo usa. Depende se é faca, se é facão, se é espada, escudo. Lógico, todo guerreiro a gente imagina ele com um escudo e com uma espada ou com uma lança, com um elmo, né? Existe também gente que coloca aquele elmo que parece aqueles elmos romanos, né, que os romanos usavam, e está muito ligado a isso também, né, a imagem do guerreiro e tal. E encosto é isso tudo e mais alguma coisa. Então eu gostaria de ter falado assim, passado uma visão bem por cima desse inquice, né, só para constar nos arquivos que a gente está falando dele, entendeu? E da força que esse santo tem. Eu duvido, para mim ele é o inquice do caminho, ele é um santo que é o caminho, como eu falei no vídeo anterior. Para mim Pombogira é um inquice da escolha, ele está na encruzilhada, onde você pede conselho a ele se tu vai em frente, volta, vai para a direita ou para a esquerda. E o caminho que você começar a percorrer, que você decidir, encosto está ali naquele caminho. É um inquice da estrada, do caminho. Todos os agrados dele são feitos na estrada para ele ter uma aceitação melhor. Então, resumindo nesse vídeo falando sobre encosto, é isso que eu gostaria de falar. Da importância desse inquice, de você chamá-lo, de você pedir força a ele, proteção,
entendeu? Ele é tão importante que todo Ogã confirmado para esse santo é Axogum, é o dono da faca. E quem não é, como eu, que não sou, eu sou de Zaze, né? E eu tive que assentar em Coce e pedir a ele, nas obrigações, que ele me desse permissão de usar o facão dele. Por isso que eu uso o facão dele, com a permissão dele, com a bênção dele. Ele me permitiu usar o facão dele para imolar os animais que a gente oferece para os nossos santos. E aquela história de Incoce, Nanã, Ogum e Nanã, cara, para mim é balela. Para mim é balela. Que dizem que tem a briga de Nanã com Ogum, Incoce, Zumbá, essas comparativas, que Zumba vem antes do tempo do ferro. Porra, cara. Toda Iabá leva a ideia, leva a pulseira. A pulseira é feita de quê? Qual o metal que é feita a pulseira? Ainda mais Zumbá, Nanã, que é de ferro. Como é que pode ter essa briga? Você leva a moeda que é de inox. Então, é falta de raciocínio. Não existe guerra, não existe problema nenhum entre esses inquices. Seja mais relaxado quanto a isso, né? Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a todos os inscritos. Obrigado. Desculpa o tempo que eu fiquei ausente, né? Zamba Quatessá, a benção de todos e até o próximo vídeo.